satisfação em tê-los aqui para nós compartilhar esse tema da legislação referente a micotoxinas. Então nós vamos, na primeira parte, tratar sobre a legislação e os limites máximos tolerados de micotoxina em alimentos e em produtos. No segundo momento, nós vamos apresentar um conjunto do que é micotoxinas e alguns exemplos das micotoxinas, como se desenvolve, sob que condições e seus efeitos nos humanos e nos animais. E, finalmente, nós vamos nos envolver mais com a cultura do trigo e como nós podemos, então, reduzir a presença de micotoxina que possa chegar no produto final, farinha, ou no pão, ou nos biscoitos. Então, essa é a temática. Eu vou pedir a alguém que me ajude aqui para nós dobrarmos adequadamente esse assunto. Bem, no Brasil, a legislação no ano de 1999 foi criada a Lei 9782. No dia 26 de janeiro foi sancionada e ela foi objeto primeiro de uma medida provisória em 1988. No Brasil, o arcabouço jurídico criou as agências nacionais. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável pela qualidade dos alimentos e dos produtos que chegam à população. Proteger a população de alimentos contaminados. Seria uma síntese disso. E as agências nacionais foram criadas pelo poder executivo, iniciativa, prerrogativa constitucional da iniciativa dessa lei é do executivo. Isso é extremamente relevante no processo legislativo, porque se um parlamentar toma a iniciativa, algum interesse contrariado, seja de quem for, poderá alegar ação direta de inconstitucionalidade, porque a prerrogativa da iniciativa da lei é do Executivo. E assim foi criada as agências nacionais, como prerrogativa do Executivo, para que elas regulamentassem, e no caso a Anvisa, esses padrões de qualidade dos alimentos. Como também existe a Agência Nacional de Transporte, existe a Agência Nacional das Águas, existe a Agência Nacional de Telecomunicações. Deu para compreender o arcabouço? Isso é extremamente relevante, porque muitas vezes os parlamentares, por mais boa vontade que tenham para querer resolver, o processo não anda porque há esse aspecto. Embora que ao tomarem iniciativa, permitem estabelecer diálogos que resultam em atenuar ou viabilizar atividades que estão em andamento. Então, esse é o ponto. Nós temos um exemplo do deputado Onyx Lorenzoni, que ele é veterinário aqui do Rio Grande do Sul. Em 2003, apresentou um projeto de lei na Câmara referente à aflatoxina em merenda escolar. Então, esse projeto, desde 2003, tramita. Já são 16 anos e foi desarquivado agora em fevereiro desse ano. O deputado Reins, em 2006, criou também um projeto de lei, onde foca também alguns aspectos de micotoxina. O relator foi o deputado Alceu Moreira e no Senado, Davi Alcolumbre, que hoje é presidente do Senado. Ainda tramita no Senado. Mas é uma matéria que afeta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ok? Então, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Saúde. Certo? E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através de uma resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 7, de 8 de fevereiro de 2011, esta resolução dispõe sobre os limites máximos tolerados para micotoxina em alimentos no Brasil. Então, esta é a legislação mãe referente a este tema de micotoxinas. Em
26 de dezembro de 2013, houve uma nova resolução com alguns ajustes e prorrogações de prazo, porque em 2011 foi previsto que até 2016 toda essa legislação estaria implementada, né? Com intercedência da cadeia produtiva, sindicato, FECOAGRO, Câmara Setorial do Trigo, Câmara Nacional dos Cereais de Inverno, Abitrigo, Sinditrigo, afinal todos esses atores, né? E as cooperativas, os produtores, pelas suas representações. Então, olha, é inexequível nesses prazos, daí entra o parlamento como mediação, e então, em 8 de fevereiro de 2017, houve uma nova resolução da diretoria colegiada, que são os padrões que hoje estão estabelecidos, que eu vou apresentar para vocês. Então, no Brasil, micotoxina, deoxinivalenol, em 2011 foi estabelecido na alimentação infantil, bolachas, os leite em pó, todos os aspectos, né? Vamos lá, são exemplos, né? A zearalenona e a ocratoxina A teriam isso aqui, 222. O que é ppb? Parte por bilhão. E agora eu quero de vocês a atenção. Enxerguem dentro da cabeça de vocês a quantidade de grãos presente numa carreta que carrega 36 toneladas de grão de trigo. Todo mundo enxergou dentro? O volume 1 ppb significa o volume de 1 grão de trigo. Isto é ppb. Numa carreta de 36 toneladas, ter o volume de 1 grão de trigo é 1 ppb. Tá bem? Então, o que seria o quê? Aqui 200 grãos, aqui seriam 20, aqui seriam 2, dentro de uma carreta. Como apurar isso? Então precisa de equipamentos extremamente sensíveis. No Brasil a gente trabalha com 4, 5, 6 das mais importantes micotoxinas, né? Mas já há relatos de até 500 e poucos elementos tóxicos existentes, né? Então, isso é o mais relevante. Então, 2011 se estabeleceu para a alimentação infantil esses limites máximos tolerados de DON, ZEA e ocratoxina. Agora, vigindo desde 2017, 2019, deoxinivalenol, DON, que a gente chama, no trigo e no milho em grãos, até 3.000 ppb. Por que isso é relevante? Se um agricultor, uma carga dele for inspecionada por um fiscal da Anvisa e for constatado acima de 3.000 ppb, esta carga poderá ser apreendida, aliás, deverá ser apreendida, o dono multado e a carga incinerada. Vocês já viram quando fazem as inspeções em supermercados e encontram produtos que não têm os padrões, o que ocorre? A multa e a retirada do lote que é incinerado. O mesmo ocorre com a lavoura. Então, é relevante para o agro esse aspecto. No mundo, o Codex trabalha com 2.000 ppb. Isso foi estabelecido pelo Ministério da Agricultura, não pela Anvisa. Sugestão do Ministério. Trigo integral e farelo de trigo, 1.000 ppb. Farinhas de trigo, massa, crackers, biscoitos de água e sal e produtos de panificação, 750. No mundo, o Codex limita mais 1.000 ppb. Então, ano que vem, a Anvisa abriu consulta pública e está sendo feita esta discussão referente a esta temática aqui. No mundo é 750, nós aqui é um pouco mais rígido para esta condição.
Muito bem. A zearalenona, no trigo integral, farinha de trigo integral, farelo de trigo, são 200 ppb. Farinha de trigo, massas, crackers, 100 ppb. Já ocratoxina, em produtos de cereais, 10 ppb. E a gente vai mostrar depois, vocês me cobrem para mostrar por que é 10 ppb, tá? Então esta é a legislação brasileira, isto é, numa carga de 36, vamos dizer, o equivalente a uma carga de 36 toneladas, eu ter 10 grãos de trigo como volume da ocra, tá? Muito bem. O que é micotoxina? Então, sob o ponto de vista de legislação, o estado da arte no Brasil é este. E está havendo uma discussão por parte da Anvisa e todos os atores. Houve uma reunião há poucos dias em Brasília tratando desta questão. Então, está sendo instruído o processo para ter ou não uma reavaliação no próximo ano. Vamos agora para os aspectos práticos das micotoxinas, que talvez permitam vocês entenderem por que esta é uma preocupação mundial e brasileira sobre a qualidade de alimentos. O que é uma micotoxina? São metabólicos tóxicos secundários produzidos por fungos filamentosos. Os fungos se produzem, se reproduzem, se desenvolvem, se proliferam em grãos quando tem 3 condições ideais: temperatura, umidade e presença de oxigênio. Temperatura, umidade e presença de oxigênio, ok? Então essas são as condições ideais para os fungos se desenvolverem. Vamos lá. Aflatoxina. Aflatoxina. Né? Então quando vocês morderem uma rapadura, ou vocês um amendoim que não foi bem seco, colhido e deixou muito tempo úmido, né? Aflatoxina. O que é a aflatoxina? É causado por quem? Pelo gênero Aspergillus. Tem ao redor de 3 espécies mais predominantes. Onde está a aflatoxina? Amendoim, castanhas, vejo muitas castanhas do Pará, colhidas, no ambiente úmido da floresta e coisa fica dentro daquele processo e você se demora, morde e sente aquele gosto. Nozes, né? Milho e cereais em grão, né? Condições de armazenagem inadequada é onde o fungo se desenvolve. Temperatura, oxigênio e umidade. Qual o efeito? No fígado, alterações genéticas, baixa imunidade e neoplasia cancerígena. Este é o efeito de aflatoxina. Vamos lá? Fumonizinas. Alguém já viu um milho desses aí? É? Pega, descasca a espiga de milho, atira para as galinhas, atira para os porcos, trata a vaca vai para o leite. Fumonizinas. Veja que nós, na década de 60, nós tínhamos os milho plantado e normalmente eles ainda, a espiga descia e nós dobrávamos o milho, plantávamos soja no meio ou feijão no meio. Com o novo arranjo de plantas, o que é que nós temos? Milho com menos palha cobrindo, uma boa parte das variedades são assim, né? E o que ocorre lá? Nem todo é empalhado, chove em cima, temperatura, umidade e oxigênio. Condições o quê? Ótimas para o desenvolvimento do fungo. O que é fumulizina? Dos gêneros Fusarium e Alternaria desses fungos, presentes no milho, nos cereais de inverno, trigo, cevada, centeio, triticário, aveia. O ambiente em que melhor se desenvolve a estação seca, seguida de alta umidade e temperaturas moderadas, que causa afecções entéricas e hepáticas no fígado e internamente. Os suínos, problema de respiração, cianose e edemas pulmonares. Isto, fumonizinas. Vocês já viram milho assim? Já viram?
Essa é a zearalenona, por isso que eu falei no início, né? Não se preocupem tanto com os nomes, mas é isso aqui, ó. Zearalenona. O que é a zearalenona? Causada pelo fungo fusário que se desenvolve no milho e cereais de inverno, em condições de temperaturas frias associadas a alta umidade. Olha só, em suíno, 0,1 miligrama por quilo de ração. O que é miligrama? São 1000 partes de 1 grama. E esta parte ainda eu divido em mais 10 partes. Esta é a quantidade presente em 1 quilo de ração. Se o porco consumir, quais as consequências desse alimento contaminado? Vulvovaginite, nascimento de leitões fracos e natimortos, síndrome de membros abertos, menor taxa de concepção e repetição do cio, decorrente de zearalenona. Vamos lá. Ocratoxina, que eu falei para vocês que é danada, né? A giberela no trigo ou no próprio milho, essas coisas ocorrem. Milho e grãos estocados. Aspergilo e penicílio. Penicílio, vocês já viram aquela laranja mofada, verdinha por fora? É penicílio. No armazém, onde aparece o verdinho, o azul, penicílio. Umidade, temperatura e oxigênio, né? Deficiência de armazenagem é a causa, né? Propriedades carcinogênicas, nefrotóxico, tóxico para os rins, teratogênico. No útero ocorrem as mutações genéticas, imunidade baixa, neurotóxicas, e na década de 60 aconteceu uma epidemia nos rins, endêmica no caso dos Balcãs, naquela região da Ucrânia, por ocratoxina. Por isto que minha cabeça está boa, olha aqui, ó, para as crianças, ocratoxina, 2 ppb, né? E aqui, em 2011, para produtos de cereais, no máximo 10 ppb. A ocratoxina é isso. Muito bem. E aqui então eu tenho os tricotecenos, deoxinivalenol, zearalenona, fumonizinos, milho, trigo, e aqui grão giberelado de trigo, né? Pode ser branco como pode ser rosa. Quais as consequências? Fungo fusário, milho e todos os cereais de inverno, deficiente de armazenagem, temperatura fria, alta umidade, problema de armazenagem. Efeitos agudos nos humanos: vômito e náusea. Suínos: recusa de alimento, vômito, menor ganho de peso, diarreia com sangue, dermatite, salivação, hemorragias, abortos, distúrbios do sistema nervoso. Ração para cachorro: quando demora o cachorro começa a se ver aos trotes, inchar e assim por diante. Preste atenção na qualidade da ração. Agora vamos adiante. Então, eu só compartilhei coisas da vida prática que a gente está acostumado a ver, né? Então, cuidado com os resíduos que se pega dos descartes da limpeza dos grãos. Cuidado. Ocorrência de micotoxina, alimentos contaminados por micotoxina, de acordo com a FAO 2015, 25% deles contaminados. Ocorrência de micotoxinas, regiões adaptadas do trigo no Brasil, região 1 e 2. Aqui presença nos grãos amostrados 1.372 ppbs, 1.559, então abaixo daqueles 3.000, né, no grão, nas amostras que foram por nós coletadas. O professor Malman, que foi veterinário aqui da Cotrimaio, em Boa Vista do Buricá, em 2.714 amostras que o LAMIC fez de 2011 a 2015, na DOM deoxinivalenol, que se chama DOM,
70% das amostras estavam abaixo de 1.250 ppb e 30% acima. Então, normalmente é mandado essas amostras para analisar porque já se desconfia que tem, certo? Agora nós da Embrapa-Trigo coletamos 1.000 amostras com o apoio da Emater, e o que é que se identificou nessas 1.000 amostras? Acima de 1.000 ppb, 64%, abaixo de 1.000, 64%, acima de 1.000, 36%. É o inverso do que foi observado. Mas, apresenta. Oi? 5 minutos. Sim. Então a gente conclui. Impacto das micotoxinas nos humanos e nos animais. Efeitos agudos, vômito e náusea. Efeitos crônicos. Inibe a síntese de proteína, rejeição de alimento, perda de peso, crescimento debilitado, afeta o sistema imunológico. Nas aves, eu estive nesta aula lá em Santa Maria, no Samitec, no LAMIC, frangos tratados com 21 dias com ração contaminada por micotoxina. Aqui o controle, fígado retirado do frango, desta cor, aqui menor, e muitas vezes são pálidos, amarelados, prestem atenção nisso. Retirado de cima da cloaca, a moela, aqui a cloaca, e olha aqui o peito, redução de crescimento, redução de tamanho. E quando você encontrar as aves, olhe se tiver afta, fica fininho o intestino, e se tiver hemorragia nas articulações, é sintoma da presença de micotoxina. Tá? Das aves, esse é o efeito. Estratégia para diminuir as micotoxinas. Então a gente tem nas colheitas a regulagem, quando ocorre giberela, por exemplo, em trigo, a gente regula o vento e retira grande parte disso. Na sequência, chegou no armazém, a gente pode usar a mesa de gravidade, os grãos leves de giberelados são retirados e você consegue limpar boa parte. No moinho, lixando o grão numa máquina, 15 segundos reduz 25% da micotoxina, porém perde 4% do volume de grão. 30 segundos reduz 31%, porém perde 8% do volume de grão. 60 segundos perde 31%, porém dá 15% do volume de grãos. Portanto, esta seria uma das formas também de reduzir. A outra forma é o conjunto de ações integradas. Usar cultivares resistentes, semeadura escalonada, a gente monitorar o clima. A Embrapa tem o CISALERT que mostra quando controlar se há as condições ideais para a giberela avançar, e daí se faz o controle com fungicidas. Então, o processamento pode ser feito por polimento, por moagem, por panificação, analisar as micotoxinas quando a gente segrega lotes, colher, isso aí tem equipamento, tem o tal de teste de ELISA, tem o NIR que trabalha isso aqui, colheita e pré-limpeza também pode reduzir o peso dos grãos, e a secagem e a aeração, usando o manejo integrado de pragas, também reduz. Aqui só um exemplo, reduziu 57% a micotoxina quando o trigo azul foi moído, a farinha branca é o verde e o farelo é o vermelho. Então quando moe o milho, o trigo, a farinha branca fica branca, mas para onde vai a micotoxina? Para o farelo. Passado da mesa de gravidade, na limpeza, reduziu de 100, aqui veio para 48, aqui subiu para 153, né? E após a mesa de gravidade, então, a farinha branca reduziu em 42%. Qual a consequência disso? Menos 30% do volume do produto. Foi fora. Né? A micotoxina, normalmente, ela com o calor reduz, e para acabar são mais de 269 graus. Não tem churrasco e não tem pão, é carvão daí. Porém, na Embrapa-Trigo foi feito esse trabalho de efeito da panificação, reduziu 55% quando usado rapidamente a 150 graus em pães fininhos. Então a panificação é também um redutor das micotoxinas. Né? Em síntese, variedade resistente, monitoramento de clima, tratamento com fungicida permite reduzir em 50%.
A armazenagem adequada com mesa de gravidade também permite. O polimento do grão pode reduzir 30%. Fazer a farinha branca, vai para o farelo e fica a farinha branca. E reduzir em 55% da panificação. Isso nos permite integrar estratégias para reduzir as micotoxinas, produzir alimentos seguros, atender os requisitos da legislação e viabilizar a produção de trigo. Tá? Qual a consequência desses parâmetros? Então, bom, tem empresas que só recebem o trigo, se tiver padrão abaixo de 1000 ppb, eu recebo, acima disso eu não recebo. O outro poderá também dizer, bom, está com muita micotoxina, eu só vou te pagar tanto. Essas são as consequências desse aspecto, mas sob o ponto de vista de saúde pública e saúde dos animais, se eu dou uma ração, um alimento contaminado para a vaca, isto vai para o leite, e o leite a gente ingere e a gente se contamina, com as consequências que a gente mostrou para vocês. Então a estação que tratou da legislação mostrou também um pouco de algumas questões que estão no nosso dia a dia e que a gente tem que prestar atenção com esse tema.